I'm your host, Stassi Schroeder. Welcome to Tell Me Lies, the official podcast. What's the most unhinged thing of season 3? Steven, because he's so evil. I do think he is misunderstood. You see everyone face consequences. It's intoxicating. The writers just know how to trick you. There's always a twist in this show. It's nothing you would expect. Tell Me Lies, the official podcast, now streaming, and stream the new season of Tell Me Lies on Hulu and Hulu on Disney+. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o História FM Drops, uma série de episódios curtos apresentados por mim que vão te acompanhar nesse mês de janeiro enquanto eu tô tirando férias. A ideia aqui é trazer episódios curiosos, interessantes e às vezes trágicos que fizeram parte da história humana. E o episódio de hoje é um episódio grotesco, revoltante e que caiu no esquecimento da memória pública aqui no Brasil, mas que teve seus desdobramentos e indiretamente influenciou um dos filmes mais clássicos e difíceis de digerir da história do cinema brasileiro. Eu estou falando aqui da Operação Camanducaia. 19 de outubro de 1974. O Brasil daquele ano era o Brasil ainda tentando surfar na retórica do suposto milagre econômico. Foi um ano onde, por um lado, tivemos a inauguração da Ponte Rio-Niterói, mas que também viu o incêndio do edifício Joelma, um dos incidentes mais trágicos da história da cidade de São Paulo, onde 189 pessoas morreram e 293 ficaram feridas. Até hoje, se contam histórias sobre o edifício que flertam com a crendice popular no sobrenatural. Ernesto Geisel substituiu Emílio Garrastazu Médici na presidência. Nossa ditadura permaneceria ativa por mais alguns anos, ao contrário da ditadura portuguesa de Antônio Salazar, que naquele ano foi derrubada. Depois do tricampeonato mundial na Copa de 1970, as esperanças de um tetracampeonato estavam sempre presentes, ainda que Pelé não estivesse mais na seleção. Infelizmente, o Brasil ficou apenas com o 4º lugar da Copa de 1974, perdendo a disputa do 3º lugar para a Polônia. Em meio a todos esses episódios ainda lembrados, um particularmente incômodo conectaria duas cidades, São Paulo e Camanducaia. Era noite na cidade de São Paulo. Nossa história começa na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, o DEIC, onde, em celas do 3º andar, vários menores de idade estavam presos. Eram todos do sexo masculino e foram detidos por diferentes contravenções, enquanto alguns nem sequer fizeram nada e só tiveram azar de ser abandonados nas ruas por suas famílias. Naquela noite fatídica, quase 100 deles, com números que oscilam entre 93 e 97 jovens, foram embarcados em 2 ônibus estacionados no pátio do DEIC. Os policiais responsáveis pela operação, fortemente armados, se dividiram entre os 2 ônibus, um Opala e uma caminhonete C14, e a caravana iniciou sua viagem pela rodovia Fernão Dias. Eles seguiram rumo ao norte, chegando à região do município de Camanducaia, no extremo sul de Minas Gerais. Ainda que o município de Extrema seja considerado o ponto mais ao sul do estado de Minas, o ponto geográfico mais ao sul do estado fica na zona rural de Camanducaia. Se levarmos em consideração o que diz o hino da cidade, Camanducaia é uma terra que tem pinhais, florestas, cerrados, cascatas e rosais, terra de paz e poesia. Lá, a caravana parou, e eles estacionaram no quilômetro 170 da rodovia em questão. Os policiais então ordenaram que os jovens lhes entregassem os seus documentos e depois esses jovens foram obrigados a ficarem nus. Nesse estado, eles foram forçados a descer do ônibus sob golpes de porretes e ataques dos cães policiais. Sob o frio daquela noite de outubro, onde foram espancados, sabe-se lá por quanto tempo, os jovens perderam seus documentos que foram rasgados pelos policiais. Após as agressões e humilhações que impuseram aos jovens, os policiais começaram a atirar para o alto e ameaçar atirar nos jovens, que começaram a fugir para todos os lados. Alguns deles, desesperados, se atiraram da ribanceira para tentar salvar a própria vida. Os policiais, após a operação, voltaram para São Paulo.
Tem roupa que você veste e esquece. E isso pra mim é o maior elogio possível. Peças que funcionam do começo ao fim do dia, sem esquentar, sem amassar, sem perder o conforto. É isso que a Insider faz. Roupas versáteis e tecnológicas que se adaptam a diferentes momentos, sem exigir troca, sem exigir esforço. Menos preocupação com roupa, mais liberdade para viver o dia como ele vier. Com o meu cupom HistóriaFM, que é aplicado automaticamente se você acessar a loja pelo link da descrição, você pode somar com os descontos do site e ganhar descontos bem legais, beleza? Então, corre lá. Nus, feridos e sofrendo com frio, os jovens vagaram pela região em busca de qualquer alento para sobreviver, até que alcançaram o perímetro urbano de Camanducaia. Ao chegarem lá, causaram pânico. O telefone da delegacia ficou completamente congestionado, com inúmeras ligações de pessoas alertando para uma invasão de um grupo de jovens nus que estava acontecendo no pequeno e pacato município mineiro. Vários menores causaram um princípio de pânico e um poço de combustível, sequestrando um ônibus de turismo e roubando as cortinas das suas janelas para se cobrir diante do frio e da vergonha. E 2 menores roubaram um caminhão. No entanto, foram presos enquanto circulavam pela cidade. No total, 42 jovens foram detidos nos arredores da cidade pela Polícia Civil de Minas Gerais. Resgatando novamente o hino de Camanducaia, o mesmo diz: "As tuas lindas crianças, botões de flores se abrindo, são o futuro sorrindo, num presente de esperança." Não se podia dizer o mesmo daquelas crianças trazidas de fora, nuas, com frio, fome e temendo por suas vidas. Elas receberam roupas e alimentos, coletados majoritariamente por prostitutas da cidade, e depois foram colocadas em um ônibus rumo a São Paulo, onde foram levadas pelo delegado de Camanducaia ao juizado de menores. Lá foi constatado que algo entre 10 e 15 menores não tinham cometido nenhum crime e foram apenas abandonados pelos pais nas ruas da maior metrópole do país. O caso repercutiu na mídia e 3 pedidos de apuração do caso foram solicitados pelo juiz de menores Arthur de Oliveira Costa, pelo corregedor-geral dos presídios Ricardo Laércio Tali e pelo secretário de Segurança Pública Erasmo Dias. O DEIC abriu uma sindicância do caso, que foi coordenada pelo delegado Rubens Liberatori, que apontou o escrivão José Alípio como mentor da operação, contando com a participação dos policiais Valdemar Miguel, José Samuel Garcia, Roberto Silva Gonçalves e Otacílio Augusto. A investigação interna apontou que o pneu de um dos ônibus furou, o que obrigou a caravana a parar no acostamento, e lá os jovens teriam aproveitado para fugir. No entanto, essa versão acabou sendo derrubada pelos próprios policiais acusados, que davam depoimentos que se contradiziam. O investigador de plantão do DEIC, um mês depois do incidente, prestou depoimento afirmando que o delegado que atuava naquela noite, cujo nome não foi citado, deu autorização para a transferência de 93 menores das celas do DEIC para os ônibus no pátio. Em 21 de novembro, o policial Otacílio Augusto revelou em depoimento ao juiz corregedor que a sindicância que estava sendo realizada pelo DEIC era uma farsa para acalmar a opinião pública e a imprensa. Em 13 de dezembro de 1974, o promotor de justiça João Marques da Silva denunciou 14 delegados, incluindo o Liberatori, que comandou a sindicância de fachada do DEIC, e 7 policiais acusados de abuso de autoridade, maus tratos e abandono de menores. Os acusados foram todos julgados, condenados e cumpriram suas sentenças sob o rigor da lei. Não, claro que não. Você acha mesmo que esses caras foram punidos? O caso nunca foi a julgamento, e se supõe que isso aconteceu por interferência direta das autoridades respaldadas pela ditadura civil-militar. Em 7 de outubro de 1975, quase um ano depois do incidente, um habeas corpus foi concedido ao delegado Liberatori e o caso foi arquivado. O arquivamento inocentou os 14 policiais envolvidos na operação. O caso teve 2 desdobramentos conhecidos. O primeiro deles foi o fato de que José Louzeiro, jornalista que escreveu uma matéria sobre o caso, teve sua matéria censurada pela ditadura. Quando isso aconteceu, tomado pelo ódio de ver não apenas seu trabalho censurado, mas o esforço de manter essa história viva apagados pela ditadura, José abandonou a carreira de jornalista e se dedicou a escrever livros e roteiros. Ele escreveu sobre casos conhecidos, às vezes misturando romance e reportagem, como é o caso do livro Araceli, Meu Amor,
baseado no caso de Araceli Cabreira Crespo, e que inclusive foi censurado pela ditadura. Mas para essa nossa história de hoje, nos importa conhecer seu livro Infância dos Mortos, livro que ele publicou em 1977, inspirado na história da Operação Kamanducaia. O livro chamou a atenção do diretor Hector Babenco, que, inspirado nessa obra, produziu um dos filmes mais aclamados, pesados e controversos da história do cinema brasileiro, Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, que escancarou através da arte os horrores aos quais menores abandonados e infratores eram submetidos e de como esses horrores os condicionavam a se tornar pessoas cada vez piores e mais violentas. Ainda no contexto da repercussão da operação, o governador Paulo Egídio Martins criou a Fundação Paulista de Promoção Social do Menor, também conhecida como Promenor. Essa instituição daria origem, posteriormente, à famigerada Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, que hoje é conhecida como Fundação Casa. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse Drops até o final. Logo em fevereiro, o História FM volta à sua programação normal, com as entrevistas que vocês gostam e tudo mais. Tudo conforme manda o figurino. Se for possível, ajuda a gente ali em apoia.se/brigahistoria, que o seu apoio é fundamental para manter o História FM no ar, beleza? Valeu, gente, e até o próximo episódio.